Salve pessoal, Thiago Torres de Informática trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vou estar trabalhando em cima daquele nosso autoload.php que a gente criou na última aula. E vou estar mostrando para vocês como criar uma classe para estar trabalhando com queries MySQL. Essa função vai ser usada basicamente para a gente efetuar nossas queries com banco de dados. Por exemplo, inserir, deletar, alterar e entre outros. Como eu já disse, essa aula a gente vai estar utilizando o arquivo autoload que a gente criou na última aula. Eu vou deixar o link na descrição, o primeiro link do vídeo para quem não assistiu, e também embaixo do vídeo, no link do vídeo vai estar o link para download dos arquivos da última aula. Então já tenho ela aberta aqui, ó. Já tem uma aqui, o meu está aberto aqui também, uma autoload. Eu vou só extrair ele aqui dentro. Também lembrando que eu vou estar utilizando o PHP 7 nessa versão, então se você não estiver utilizando o PHP 7, eu vou estar tentando lembrar o máximo possível para avisar, para trocar as partes onde eu for falando. Então, vamos lá. A função vai funcionar basicamente assim. Na última aula, a gente criou essa função para carregar nossas classes. A gente criou a classe painel e classe website. Então, a gente pode apagar a painel. Na website a gente vai editar essa classe. Então, vou colocar aqui como, no caso, connection.class.php. Vocês podem criar uma nova. Então, eu vou arrastar esse diretório aqui para o meu Visual Studio Code, arrastei para cá, ele vai aparecer, tá, apareceu. A partir daqui eu edito o meu controller connection.class.php. Aqui tem que estar com o mesmo nome, connection. Eu já expliquei na última aula como é que funciona esse construct. Esse construct é toda vez que o script for instanciado, no caso essa classe for instanciada, no caso quando é aqui new, por exemplo, cn ou com recebe new connection, sempre quando eu instanciar essa classe aqui, vamos chamar o new, ele vai ser mostrado para mim automaticamente. Então, métodos construtores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o construct, mas primeiro a gente vai trabalhar com mais outros dois arquivos que a gente vai criar. Perdão que estou um pouco rouco. A gente vai criar dentro da pasta inc. A gente vai criar mais dois arquivos aqui, ó, chamado, coloca aqui, settings.php e um outro chamado includes.php. Vou mostrar basicamente como é que vai funcionar. Então a gente abre aqui, ó, o inc. Acho que eu criei na pasta errada aqui, ó. Vou jogar ele para cá. Tá. Então a gente vai ter o nosso includes que vai incluir o autoload e os settings. E o setting vai vir primeiro. E depois a gente só vai precisar chamar, no caso, o includes. Então eu vou abrir a tag PHP aqui. Vou dar um include 11 no meu. Colocar um include. Pode ser include 11 mesmo. Então eu vou dar include 11 no primeiro no settings.php e no include 11 que vai ser no autoload.php. Assim fica mais organizado para a gente trabalhar. Agora a gente vai trabalhar em cima dos settings. Em cima dos settings é bem básico. Já mostrei nas aulas aí também como está utilizando a função define do PHP. Aqui a gente vai definir as funções, no caso, os nossos dados do banco de dados. No Visual Studio ele já me diz aqui, ó, que defines, ele nomeia uma variável constante. Então ele cria para a gente uma variável constante. Então, como se você estivesse vindo aqui, ó, e declarando uma constante, passando o valor aqui, por aí vai. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma constante, o nome dela vai ser db_host, que vai receber o host do meu banco de dados. Localhost. Ele vai também definir para mim aqui também, que é o user, que é o usuário do banco de dados. Então o meu é root. E a senha do banco de dados eu costumo colocar pass mesmo, pass. A senha não tem senha. E o banco de dados, db, eu costumo colocar db, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Eu costumo comentar aqui em cima também. Conexão com o banco de dados. E aqui o banco de dados, eu vou criar um banco de dados chamado teste. A gente vai criar depois. Já estou com os dados aqui criados, tudo certo. Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar as variáveis aqui. A gente vai começar com private, vai ser o host, que vai receber o nosso db.host. Você não precisa necessariamente passar assim. Você pode chamar, como ele já está chamando primeiro o settings, então você poderia passar direto no PDO essas variáveis, mas eu prefiro passar assim, porque fica mais intuitivo, fica mais organizado. Então
é o host e é o usuário, user, vai receber aqui o PES e o banco. Vou colocar aqui DB. Então, DB PES, DB user e DB host, tá certo. Então, a gente vai ter outra variável aqui privada. Privada vai ser o PDO. Variáveis privadas ou protected só podem ser exibidas dentro da própria classe, não pode ser exibidas de outro script. Quando você dá, por exemplo, extends painel. Aí você quer puxar, por exemplo, o nome do usuário do painel. Você não pode puxar do painel se a variável estiver protegida ou privada. Então, você teria que criar uma função e passar esse valor lá. Por exemplo, você criar uma função aqui, por exemplo, public function get PDO. Aí daqui você dá um return PDO. Aí lá no outro script, você só retornaria essa função aqui, que pegaria o valor da privada. Então, seria essa mais ou menos a lógica. O que a gente vai fazer aqui agora? No construtor, toda vez que eu instanciar esse script, ele vai basicamente iniciar o PDO para mim. Ele vai setar os valores nessa variável aqui para mim, e a partir daqui a gente vai criar as funções que a gente vai trabalhar. Então, como eu geralmente crio? Vou try aqui. Então, this, PDO. Quando eu me refiro a this, eu quero dizer a variável que está dentro dessa função. Se eu tivesse passado uma variável aqui, ó, PDO, então seria apenas PDO. Ou aqui dentro, por exemplo, PDO recebe null. Aí sim referiria a PDO. E como eu estou referindo a global, do escopo global da classe, eu passo o this. Então, this, PDO. Mesma coisa serve para funções. Se você refere a uma função, você, dentro de uma classe, você refere a this. No caso, essa classe. Quando você está, por exemplo, trabalhando só com funções sem classes, você passa somente a função. No caso, função construct, você chama a função construct. Então, this PDO vai receber new PDO. Aquele esquema básico de criar conexão com PDO. New PDO. Aqui a gente vai passar aqui o driver, que é o MySQL. E a gente vai passar, que é o host, o driver MySQL. E o nosso banco de dados, que o host vai ser this host. E a gente vai passar também o DB name, que vai receber this DB, this DB, tá certo? E agora a gente vai passar também o char7, que a gente pode definir aqui por padrão, o TF8. E aqui agora a gente passa o this user e this PES, que são os dados para conexão com o banco de dados, o usuário e a senha do banco de dados. Essa é uma conexão básica com o PDO. Deixa eu verificar aqui que ele está dando algum erro. Por enquanto vai dar esse erro mesmo. Aqui eu vou dar um catch. Tree, catch. A gente passa aqui a função, né? O catch vai ser um PDO exception. PDO exception. O que a gente faz aqui? Se ele der erro, ele vai dar um echo concatenna get message. O que eu estou dizendo aqui? Que ele vai exibir a mensagem de erro que aparecer. Estou dizendo aqui this PDO vai receber no PDO. Tá, descobri o problema aqui, ó, que eu esqueci de abrir a chave aqui, aí ele bugou para mim. Então, esqueci de abrir a chave aqui. Eu devo ter removido sem querer, não percebi, mas vamos lá. Aqui para ficar melhor, a gente pode fazer assim, ó. Aqui, ao invés de dar um echo, a gente vai dar um exit, que ele não vai mostrar nada abaixo disso. Ele vai dar um exit e vai printar para mim erro ao conectar-se ao banco. Então, ele vai mostrar o erro, ponto, aqui a gente passa o get message, que ele vai mostrar a mensagem que deu de erro. Então, tá aí tudo certo. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer que this PDO, a gente vai dizer que ele vai ter um set attribute, que ele vai mostrar os erros do PDO pra gente. Quais erros são? PDO, attr, erro mode, aquele erro padrão de erro, PDO, erro mode, exception. Se você não utilizar essas propriedades aqui, ele não vai mostrar as mensagens de erro. Se der erro no seu PDO, ele não vai mostrar as mensagens de erro. Então, é importante sempre passar o set attribute, attr, erro mode e erro mode exception. Então, o que vai funcionar aqui basicamente? Quando o script for carregado, ele vai setar a conexão PDO para essa variável aqui. Então, essa variável vai ser responsável por distribuir a conexão banco de dados com as funções que a gente vai criar embaixo. Então, eu vou criar uma função aqui embaixo, ó, public function, que vai ser insert. Como é que eu costumo fazer? Eu costumo passar a carry e costumo passar os parâmetros. Você pode passar um array aqui, ou ele vai funcionar, os parâmetros ele vai funcionar em um array.
Então, a gente passa aqui, ó, parâmetros, e o que eu estou dizendo aqui? Ele vai funcionar basicamente assim, como se fosse, por exemplo, normalmente no PDO a gente faz, por exemplo, PDO, prepare, aí, por exemplo, STMT recebe PDO, prepara. A gente faz no caso, select tudo from usuários, where usuário foi igual a usuário. Normalmente a gente passa assim. Embaixo a gente passa STMT vai receber execute, e aqui a gente passa dentro de um array, ou você passa aqui o array, para quem não utiliza PHP 7, você passa aqui o array e passa aqui as propriedades. Então, é assim que vai funcionar. Para a gente não ter que toda vez ficar repetindo isso, por exemplo, ficar toda hora repetindo esse código, repetindo toda hora, então a gente vai simplesmente utilizar em uma linha essa função. Então, vocês vão ver como vai ficar bem mais prático e organizado. A gente vai utilizar essa função e a gente vai selecionar os arquivos do banco de dados da nossa tabela, seja qual for, com apenas uma linha. Então, vai ser basicamente o mesmo esquema daqui de cima. Posso copiar isso aqui e vou fazer um try aqui. E embaixo eu vou fazer um catch, vai ser o PDO exception e o echo. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Se ele der erro, ele vai dar um echo para mim, echo get message. Eu vou mesmo o erro de cima, ele vai mostrar se deu erro na carry ou não. Ele vai tentar efetuar, no caso, essa consulta para mim. Então, o que ele vai tentar primeiro? Ele vai tentar fazer o prepare. O prepare tem que ser o PDO. Então, como eu já disse, como se está referindo a uma variável de fora, a gente passa o this antes. This, PDO, prepare. Ele vai fazer um prepare. E aqui ele vai fazer prepare aonde? Na nossa carry, que é a nossa string que a gente vai passar. Ponto e vírgula no final. E aqui embaixo, um execute, que a gente vai fazer uma verificação. Então, é um if de uma linha só, basicamente. If, se existir, no caso, o nosso parâmetros, ele vai setar o valor do parâmetro. Se não, parâmetros recebe null. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo se eu não tiver parâmetros, por exemplo, se eu quiser só selecionar sem passar nenhum parâmetro, select tudo from posts, sem passar nenhum parâmetro em diante, passar aqui assim, select tudo from posts, aí ele não vai precisar utilizar nenhum parâmetro. Então, a gente simplesmente vai setar isso aqui como null. Então, ele vai, aqui o execute ele vai entender para mim como se essa função fosse, os parâmetros fossem null. Então, ele vai continuar e não vai mostrar nenhum erro. Para verificar, por exemplo, se eu passar o parâmetro aqui, qualquer outro valor aqui no parâmetro, ele vai dar erro na carry e não vai deixar continuar. Então, o que eu vou fazer? Se no caso ele inserir, eu vou dar um return aqui, ó, no return, não é uma variável, é uma função, return stmt, que vai ser o row coach. Ou vocês podem fazer do jeito padrão, que vai ser, por exemplo, inseriu, ou por exemplo, total, vai receber stmt barra row coach. Aí ele vai, row coach, que é a própria função do PDO, que mostra as linhas que foram afetadas, se ele inseriu ou não. Se inseriu ou não. Então, eu costumo não passar uma variável, passo aqui direto. Então, por exemplo, se você quiser verificar se inseriu, você pode, por exemplo, fazer uma verificação. Se inseriu, ele vai retornar 0 ou 1. Se inseriu, você mostra uma mensagem, alguma coisa assim, e por aí vai. Então, basicamente vai funcionar assim. O que falta agora para a gente testar? Criar o banco de dados teste. Então, eu vou acessar aqui o meu localhost /phpMyAdmin. Eu vou criar aqui uma tabela e um banco de dados também. Eu vou criar aqui um banco de dados chamado teste. Eu vou criar um banco de dados chamado, por exemplo, users. Ele vai ter o ID, o nome, o usuário e a senha. O nome vai ser Vasha, o usuário Vasha, a senha Vasha. O ID vai ser int, autoincremente índice primário. Se não aparecer essa telinha, você clica aqui e marca primária. O ID você pode deixar padrão. O restante dos Vasha você coloca os valores como 200. E só vem aqui embaixo e dá um guardar. Ele vai inserir. Inseriu. A partir daqui a gente pode abrir aqui o autoload. Ele deu erro aqui para mim porque está mostrando no painel. Vou chamar a luz aí painel. Então, WS aqui a gente pode alterar, que a gente vai estar se referindo agora ao connect. Então, eu coloco aqui, ó, com
vai receber connection. Agora ele vai sair o erro, provavelmente. Está chamando autoload, aqui a gente tem que incluir o includes.php. Então, outra coisa para se verificar, vou atualizar aqui, ó, ele não deu nenhum erro porque funcionou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir um dado no banco de dados. Aqui que eu vou fazer? Com /insert, que eu estou computando no insert. Aqui que ele vai inserir aqui para mim. Vou fazer um insert into, no caso, em users, eu vou inserir o nome, usuário e uma senha. E aqui eu passo vírgula e passo os parâmetros dentro de um array, ou se você estiver utilizando PHP 5, você passa aqui array. Assim, eu costumo passar em PHP 7, então eu passo aqui. E o que eu vou dizer? Eu vou setar os valores. Eu quero aqui um usuário chamado com o nome desse Thiago. Vai ter que ser assim, ó. Users, valores. Os valores que eu vou inserir, né? Vai ser o nome, o usuário e a senha. E vai funcionar assim. Eu vou dizer que o nome vai receber, no caso, Thiago. Eu vou dizer, vai ficar mais organizado, a gente pode fazer assim, ó, jogar isso aqui para cá para baixo. Eu costumo fazer assim e passar aqui embaixo, por exemplo, assim, e eu passo para cá. Isso aqui eu fecho aqui, isso aqui eu fecho aqui. Então, nome vai receber Thiago, o usuário, por exemplo, pode receber thsalles061 e a senha vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atualizar a página agora. Atualizei. Ele não deu nenhum erro, porque provavelmente inseriu. Então vou procurar aqui, ó. Olha lá, criou um usuário para mim. Eu dei Thiago Salles. Usuário, senha. Tá aqui. E com uma linha só, 2 linhas praticamente, a gente inseriu um registro no banco de dados. Então, vamos supor que você queira exibir uma mensagem. Vai funcionar basicamente assim. Você vem, cria uma variável para cá, por exemplo. Inseriu, ou por exemplo, STMT para statement, uma conexão, como no insert. Então, STMT vai receber isso aqui e eu vou fazer aqui if STMT for maior que 0, else echo erro ao inserir. Se ele não inserir, ele vai dar a mensagem que deu erro. Se for maior que 0, o cadastro efetuado com sucesso. Então, vou estar atualizando a página aqui, ó, cadastro efetuado com sucesso, ele inseriu outro registro duplicado para mim. Então, seguindo a lógica de inserir, essa função funciona assim. Então, a gente vai partir para a próxima função agora, que é selecionar. Então, eu vou deletar esse segundo registro aqui, que está mostrando aqui para mim, para não ficar duplicado, e vamos para a segunda função agora, que vai ser a função de selecionar. Vai ser basicamente a mesma lógica dessa de cima. A única coisa que a gente vai trocar são poucas coisas. Então vamos lá, vou copiar essa função aqui de cima para agilizar o tempo. Então vamos copiar ela, joga ela aqui embaixo. Insert, aqui vai ser select. Então, aqui vai ter os mesmos dados, o carry e o parâmetro. Aqui em cima a mesma coisa, ele vai ter a carry e também vai ter essa função aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ao invés de retornar esse STMT row code, a gente vai fazer uma verificação aqui para verificar se existe. Então, if STMT row code, no caso, se existir esses dados, no caso, se ele encontrar um registro no banco de dados, for maior que 0, ele vai retornar para mim STMT feature all. O que ele vai retornar aqui para mim? Ele vai retornar em formato de array para mim. Array ou array, depende do jeito que vocês falam aí. Ele vai retornar em formato de array para mim. E depois eu vou retornar esses dados através de um for each. Então, basicamente vai funcionar aqui. Se ele não encontrar, no caso aqui eu posso colocar um else. Eu posso tirar do try aqui, que eu não vou precisar. Então só coloco a função mesmo aqui. A gente passa direto. Então, deixa eu dar uma organizada aqui. Tá. Fica bem melhor assim. Deixa eu ver esse else para cá. Deixa eu ver aqui onde ele está fechando isso aqui. Que eu acho que tem uma coisa fechando a mais aqui. Fechou aqui, tá certo. Então, ele vai funcionar basicamente assim. Ele vai verificar se existe. Se no caso, se ele selecionar algum registro, se contém no banco de dados. Se conter, ele vai mostrar. Se não, ele vai dar um return, um array vazio. Você pode passar aqui em array se você estiver utilizando o PHP 5. No meu set eu só passo aqui. Se você não utilizar esse return em
no caso, você não passar essa função aqui e ele não encontra registro no banco de dados, ele vai dar erro lá na nossa query, perdão. Então eu vou comentar isso aqui para mostrar para vocês como é que vai funcionar. Então a função já está select aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou dar chamar aqui o com/select, ele vai selecionar tudo from, criar aqui um STMT, né? STMT vai receber com, selecionar tudo from usuários, users, where id foi igual a 2. Vou passar aqui direto e não vou passar um parâmetro agora. Como eu passei ele aqui em cima, eu não vou passar parâmetro aqui, então eu passo aqui como null. Então, vou mostrar para vocês como é que funcionaria. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for each, que eu vou dizer que é STMT as key. Então, eu estou fazendo o for each aqui, que ele vai transformar esse array em string para mim. Então, a primeira coisa que eu quero pegar, que eu quero retornar, vou fazer um echo aqui, ó, vai ser o key nome. Então, ele vai mostrar o nome para mim desse usuário. Se eu atualizar aqui, ó, ele vai dar um erro. Invalid argument o supplied for each. Então, nesse caso, você teria que passar um array aqui dentro. Eu não lembro muito bem como funciona. Então, mas para corrigir isso aí, a gente passa aqui dentro do return array. Aí ele já vai corrigir para mim. Ó. Corrigiu, sumiu e por aí vai. Então, a partir daqui, ele não mostra a mensagem de erro, porque ele não encontrou nada. Então, para evitar que exiba erro, se não tiver nada, ele não vai mostrar nada. E assim vai. Então, a partir daqui da nossa query, a gente vai atualizar, trocar aqui o id para 1, porque a gente tem um usuário chamado 1. E eu quero pegar o nome desse usuário. Agora, quando eu atualizar, ele vai aparecer o Thiago. Então, STMT ele vai selecionar todos os usuários, onde o id foi igual a 1. Se eu quiser passar por um nome aqui, ó, por exemplo, nome, vai receber nome. Mesmo esquema do outro, aqui o que eu passo? Eu vou dizer que nome vai receber, caso, Thiago, onde o nome for Thiago. Se eu tiver Thiago, foi. Se eu colocar aqui Rafael, ele não vai encontrar nada. Olha lá, não encontrou nenhum resultado. Então, basicamente funcionaria assim. Então essa função já está basicamente finalizada. A próxima que a gente vai partir agora, que seria a de update. Então, public function update, que a gente vai passar o mesmo carry e os parâmetros. Mesma coisa daqui, a gente pode copiar essas duas statements aqui, joga aqui dentro. Aqui eu acho interessante a gente passar um try. Então, try catch exception. Então, aqui no update, o que a gente vai fazer? A gente vai passar essas duas funções aqui. E aqui a gente vai dar um echo e get message. A gente vai retornar a mensagem de erro do perdão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para a função que ele vai fazer um prepare, o que ele vai fazer? Ele vai poder atualizar, inserir, de poder reutilizar, no caso, essa função de insert aqui em cima, não, perdão, de select aqui em cima. A gente poderia reutilizar essa função, mas se a gente quiser deixar mais organizado, tem uma função para cada, então a gente faz dessa forma. A função vai funcionar basicamente assim. Agora o que a gente vai fazer? Eu quero selecionar, atualizar, né? Eu vou atualizar meu nome de Thiago para Rafael. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar esse TNT, vai receber com update. O que eu vou fazer aqui? Update from usuários users set nome, vai receber nome where id foi igual a id. Vou passar aqui id foi igual a id. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome daquele usuário, onde o id foi igual a id. Então, eu vou passar aqui, vou jogar aqui para baixo, para ficar mais organizado. Para cá, fecha aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que, no caso, o nome vai receber, no caso, Rafael. E vou dizer que ele vai fazer a alteração no id que for igual a 1. Eu posso passar em int mesmo. E ele vai fazer a alteração no id 1. Então vai funcionar basicamente assim. Quando eu atualizar aqui, ó, não vai mostrar nada. Ele deu um erro aqui, ó. Deixa eu ver se está certo aqui. Update users, set nome, recebe nome where, id foi igual a id. Ah tá, esqueci de... Não, passei o parâmetro aqui. Update. Ah tá, aqui ó. Update users set, agora a carry está certa. Update users set nome foi igual a nome. Atualizei aqui, ele não me deu nenhum erro porque atualizou. Então, Rafael, meu nome foi para Rafael, usuário continua o mesmo assim, porque eu só alterei o nome Rafael. Se eu quiser alterar aqui o nome,
Passa aqui também o usuário, nome usuário, vai receber usuário. Mesma coisa aqui, depois do nome, eu vou ter que ser na ordem, usuário, vai receber Rafael 065, vou colocar vírgula aqui, vou atualizar, não deu nenhum erro, Rafael 065, atualizou aqui para mim, ó. E essa função funciona basicamente assim. A próxima função que eu quero mostrar agora, que é a de deletar. A função de deletar é bem simples, a gente vai basicamente utilizar uma query pronta, e dentro dessa query a gente só vai substituir o nome da tabela, a coluna e o valor que ele quer deletar. Então, public function delete. O que ele vai ter aqui? A tabela, table, column, a coluna que ele vai alterar e o valor que ele vai deletar, perdão. A coluna que ele vai encontrar e o valor que ele vai deletar. Então, vai funcionar basicamente assim, ó. Esse tema vai receber this video. Prepare. Aqui a gente vai utilizar uma query pronta. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar tudo. Ele vai, delete. Ele vai deletar. From a tabela, table, where, que vai ser a nossa coluna, foi igual a id. O que eu estou dizendo aqui? Ele vai fazer um delete comum, só que a gente só vai passar os valores aqui em cima. Então, aqui embaixo ele vai dar um stmt, vai receber um execute, ele vai passar o id, vai receber o valor. O value aqui, ó, eu costumo passar o valor aqui, mas passei o valor sem querer. Então, vou colocar o value aqui, ó, tudo certo. Então, vamos fazer assim, ó, colocar isso aqui dentro de um try. Aqui a gente coloca catch, video, exception. Então, echo, get, message. Tem aí tudo certo. Vou jogar isso aqui dentro, fica bem mais organizado. Então, essa é a função para deletar. Como é que a gente vai fazer? Eu vou deletar, eu vou inserir mais um registro aqui. Assim que eu inserir, eu já volto mostrando como a gente vai fazer para deletar. Tá, inseri mais dois registros aqui, ó, A2 e um A3. E como é que a gente vai fazer para deletar isso aqui? A gente vai fazer assim, ó. Pode escolher essa função aqui, deixa só smt com /delete. O que a gente vai deletar? A coluna que a gente vai, a tabela primeiro que a gente vai alterar, que vai ser a users. A gente vai selecionar, a gente vai deletar da onde? De users. Qual vai ser a coluna que a gente vai comparar? Vai ser o id. E qual vai ser o valor que a gente quer deletar? 1. No caso, 2. O usuário que a gente quer deletar é o 2. Então, a partir do momento que eu der F5, ele vai deletar esse A2 aqui, ó. Atualizei. Vim aqui, ó. Deletou o usuário 2. Uma query bem simples, viu como é que funcionou? Ficou bem mais comprimido a função. A gente não precisa ficar passando isso aqui toda hora para deletar um simples registro do banco de dados. A gente passa aqui a smt delete, deletou, pronto. Simples assim. Se vocês quiserem verificar se deletou ou não, se quiser uma mensagem, quiser passar uma mensagem, faz a mesma coisa de sempre. Retorne stmt coach. E ele vai mostrar se foi deletado ou não. Então, a gente passa o eco aqui, ó, stmt. Simples assim. Se deletou, ele vai mostrar que deletou. Como no 2 não tem nada, então não deletou. Vou deletar o terceiro usuário agora, que vai ser, agora ele vai mostrar lá, deletou 1. Aí vocês podem fazer, se for igual a 1, ele vai mostrar que deletado com sucesso e por aí vai. Então, essas são algumas funções. A gente pode criar outra função aqui também, só para teste, que pode ser, por exemplo, para simular esse roll code. Se a gente quiser fazer uma verificação, antes de inserir, alterar ou deletar alguma coisa, por exemplo, verificar se o usuário existe. Se existir, ele não vai deixar, no caso, criar o cadastro, inserir. Então, funciona basicamente assim, public function, a gente pode chamar a mesma função, roll code, a mesma função daqui debaixo do PDA, não tem nenhum problema, a gente só chama aqui roll code. E o que a gente vai fazer? Passar mesmo os mesmos parâmetros, que vai ser o carry e o parâmetro de sempre que a gente utiliza. Então, aqui eu vou criar um try, catch, video exception, eu vou passar o echo. A partir daqui, bem simples, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ter os mesmos parâmetros de cima, então para poupar tempo, eu vou copiar esse aqui de cima do update, para poupar o tempo. Então, vou jogar aqui em cima, funciona basicamente do mesmo jeito. Ele vai selecionar e vai verificar se existe ou não. Então, para ele retornar esse valor para a gente faz aqui, ó, return, mesma coisa, stmt/rollCode. Então, ele vai retornar o valor
para mim se existe ou não. Se ele der erro, é aquele mesmo de coisa de sempre, é get message. Então, vai funcionar basicamente assim. Então, eu posso vir aqui, ó, e dizer aqui, passar aqui com barra coach e passar aqui, ó, seleciona tudo from users where id for igual a id. E aqui eu digo que o id vai ser igual a 1. Eu posso dar um eco aqui, ó. Vou passar um eco aqui no início mesmo. E vou atualizar aqui, ó. Olha lá, ele encontrou um usuário com esse D1. Se eu colocar 2 aqui, ó, ele vai mostrar também, mostrar aqui que não existe. Agora vou pesquisar pelo nome. Nome foi igual a nome. E aqui eu passo que nome, por exemplo, vai ser Rafael, que está lá. Então existe um usuário cadastrado com o nome de Rafael. Se tiver cadastrado, ele não vai deixar a gente, por exemplo, inserir um registro, que poderia ser um total, vai receber isso aqui. Então, if total for mark 0, else, a gente pode continuar aqui, ó, pode inserir aqui cadastro efetuado com sucesso. Se no caso existir usuário já cadastrado. Atualizar a página aqui, ó, usuário já cadastrado. Então se eu colocar aqui o nome igual a Thiago, ó, cadastro efetuado com sucesso. Sendo que a gente não fez nossa query aqui, funciona basicamente aqui. Assim, você funciona para o STMT vai receber PDO, no caso a nosso com, né? Com barra, que é o insert, e a gente inseriria um usuário aqui. Então é bem simples essa função. Me embolei um pouco para explicar, mas foi. Eu vou estar trabalhando nos próximos tutoriais em cima dessas tutoriais aqui. Eu vou estar inserindo bastante coisa aqui, funções, a gente vai utilizar o paste, a gente vai utilizar o switch alert, a gente vai utilizar o bootstrap. E no final a gente vai criar um tutorialzinho simples de como criar um sistema de login cadastro utilizando essa função aqui. Então vai funcionar basicamente assim. Eu vou deixar o link para download dessa aula na descrição, para quem quiser tá baixando o conteúdo. Vai estar na descrição aí do vídeo também. Primeiro link. O terceiro link. O primeiro link é da aula anterior. O segundo link é do download da aula anterior. E o terceiro é dessa aula de hoje. Então é isso. Deixa eu apagar isso aqui, ó, para não dar erro. Vou colocar aqui, ó, carry de cadastro. Então é isso. Espero que assistiu. E até os próximos vídeos. Valeu! Fui!